E hoje nós vamos preparar uma receita de cheesecake no pote. Então, já fiz essa farofa aqui, é só bater no liquidificador os biscoitos, deixar bater bem e vira farofa. Vou colocar aqui junto dessa farofa açúcar e vamos acrescentar também aqui 2 colheres de manteiga. Então, a gente vai fazer uma massa com essa farofinha de biscoito, que vai ficar no fundo do nosso cheesecake. Então, a gente acrescenta aqui uma. E vamos acrescentar 2 colheres. Deixa eu pegar um garfinho aqui, porque a manteiga ela tá em temperatura ambiente. Então também fica muito melhor, tá bom? Pra gente poder fazer a mistura. Então colocamos todos os ingredientes. Com um garfinho mesmo a gente começa a misturar e vamos fazer uma massa aqui com essa farofinha de biscoito. Então a manteiga vai umedecer até que forme a massa. Bom, e depois de misturar bem, ó, nós já temos aqui nossa massa bem consistente. Então, vou deixar ela de lado, porque agora a gente já vai começar a fazer o recheio. Já começa aqui com o recheio. Vou precisar de suco de limão. Colocamos aqui. Vou precisar também de cream cheese. Então, ó, já vamos colocar também tudinho no liquidificador. Gosto dessa receita, porque é uma receita fácil de fazer, bem rápida. Então, ó, deixei ele aqui em temperatura ambiente mesmo, só enquanto a gente separava os outros ingredientes para colocar. Então, pronto. E só falta mais um ingrediente pra gente colocar, que é açúcar, para equilibrar um pouquinho desse sabor. Depois nós vamos precisar de chantilly, mas aí a gente vai misturar depois, juntinho aqui com esses ingredientes. Primeiro vamos bater somente esses ingredientes bem aqui. Pronto, agora é só encaixar aqui e colocar para bater bem. E prontinho, já podemos desligar, porque já bateu muito bem. Pronto, aí agora que já bateu bem, eu vou colocar essa mistura aqui na tigela. Ó, nosso recheio. E aí, nós vamos misturar esse recheio com o chantilly. Então, já tem aqui o chantilly, ó, batidinho, tá? Prontinho. E a gente acrescenta aqui e a gente mistura bem devagarinho, tá? Pra poder agregar bem aqui o nosso recheio. E o recheio tá pronto. A gente já pode começar a montar no potinho, tá vendo? Como essa receita é bem fácil de fazer, bem rápida, ela fica pronta. Olha só. Pronto, agora começamos a montar o nosso cheesecake bem aqui no potinho. Então, eu peguei aqui um pouquinho da nossa farofinha, né? Que ela virou a nossa massinha aqui de biscoito e a gente vai abrir lá no fundo, tá? Se você quiser também fazer com o auxílio de uma colher, também, né? O importante é que essa massa esteja toda aqui no fundo, ó, bem espalhada. E agora a gente vem com o nosso recheio, que tá bem aqui. Se vocês quiserem também, podem usar um saco de confeitar pra poder, ó, colocar bem direitinho aqui. Por isso eu vou colocar com bastante calma, tá? Pra dar tudo certinho, ó. Depois a gente vai colocar um pouquinho de morango no meio, pra ficar bem gostoso, eu gosto bastante. Tipo como se fosse um recheio, tá? Mas isso fica a gosto. E geleia de morango por cima. Pronto, e depois da primeira camada, como eu disse pra vocês, vou colocar morango aqui pra fazer como se fosse um recheio. Porque eu gosto bastante assim, fica bem gostoso. Eu gosto muito desse azedinho do morango aqui no meio. Fica bem gostoso, ó. Colocamos aqui, desse jeito. E a gente vem e termina de colocar o nosso recheio. Depois de colocar aqui, ó, colocar só mais um pouquinho, aí a gente vai vir com a geleia pra finalizar. Eu vou decorar com o morango também. Colocar só mais um pouquinho. Aí a gente tem que levar pra geladeira pra poder firmar, tá vendo? Que ainda não está firmando. Então agora que eu já coloquei, vamos à nossa geleia de morango. Então fiz essa geleia assim, ó, sem pedacinhos mesmo, tá? Bem geleia mesmo. Porque geralmente eu gosto de fazer com pedaços, fica uma delícia. Mas essa daqui é muito delícia também. Pronto, e agora a gente finaliza essa decoração, ó, com o morango bem aqui no meio, tá bom? Vou colocar só um. E daí dá pra fazer essa quantidade aqui que a gente fez, 8 potinhos como esse. Então já terminamos o primeiro. Vou deixar ele lá na geladeira por no mínimo 2 horas. Pronto, e agora o nosso cheesecake já tá bem geladinho, já ficou pronto. E agora sim na consistência certa pra gente poder
servir essa sobremesa, que é muito gostosa, ó. E a gente pega bem aqui no fundo, pra gente poder ver que delícia. Olha só quanta geleia. E vamos pegar aqui mais um pouquinho desse cheesecake, pra vocês poderem ver, olha só. Primeira colherada foi bastante geleia, mas nessa daqui nós temos cheesecake. Temos também pedacinho de morango aqui, então, ó, super delícia. Chegou a hora de comer. Sabe aquelas receitinhas fáceis e super gostosas que rendem bastante? Então, vou fazer hoje uma omelete muito deliciosa. Então, ó, já adicionei 2 ovos e eu vou mexer bem esses ovos. E depois de misturar bem, agora sim a gente vem com os temperinhos. Vou colocar um pouquinho de sal, para poder dar aquela temperadinha. Separei aqui também, ó, cogumelos. Então, esses cogumelos bem gostosos. E também azeitona. Eu vou colocar tudo inteiro, porque eu quero os pedaços assim, bem gostosos, bem grandes, para sentir bastante o sabor. Vamos rechear essa omelete com presunto, que eu vou deixar bem aqui. Então, já vou separar aqui umas fatias de presunto pra gente poder cortar. Vou separar 2, vou pegar uma menorzinha, porque a gente vai colocar bastante recheio. Quanto mais recheio a gente colocar, mais rende. Então, a gente vai cortar elas assim, ó. Pode deixar em tirinhas e também em cubinhos, tá? Então, eu vou fazer assim. Vou deixar algumas em tirinhas, vou cortar ao meio assim, pra não ficar tão picadinho. E a outra eu corto um pouquinho menor. O primeiro queijo que nós vamos acrescentar vai ser o queijo parmesão. E agora eu tenho aqui queijinhos. Eu tenho queijo cheddar e tenho esse queijo prato também. Eu gosto muito, vou usar o queijo prato mais amarelinho, que é super gostoso. Coloca um cheddarzinho aqui no meio, né? Prontinho, olha quanta coisa já temos aqui. Eu gosto de colocar os ingredientes primeiro e depois ir misturando, tá? Então, ó, um pouquinho de tempero especial, que eu adoro. Mais um pouquinho. Esse tempero é muito gostoso. E aí a gente vai fechar aqui com essas ervilhazinhas crocantes, que eu adoro. E também rodelinha de tomate. Então eu tenho essa rodelinha aqui, eu vou picar ela em cubinhos. Acho que eu vou usar metade. E daí eu vou colocar aqui também. Olha só, fica muito gostoso. Agora eu vou finalizar o último ingrediente, que são essas ervilhas. E agora é só misturar tudo. Olha como ficou super, super recheado. E o que eu gosto, já que a gente colocou bastante queijo, é que vai ficar com aquele queijinho derretendo no meio, ó. Super pronta. Aqui nós vamos ligar o fogo. Um pouquinho de azeite. Pronto. Só deixar esquentar um pouquinho. Assim, fogo alto. E daí, ó, é só despejar tudinho aqui. E aí espalhar bem, porque como tá muito recheado, eu tenho que espalhar aqui direitinho. Nós vamos baixar este fogo pro fogo médio, assim, porque ela vai cozinhar e vai dobrar o tamanho, deixar tampadinha, tá? Vamos fazer o arroz, um pouquinho de azeite, pegamos o fogo, colocamos aqui uma xícara bem cheia de arroz. Metade integral, metade arroz branco. Vou temperar um pouquinho de sal, deixar bem temperadinho. Daí vamos torrar bem. Depois de torrar, colocamos a água e deixamos cozinhar. Então o arroz fica pronto bem rapidinho, você já sabe como faz, né? Nosso arroz está cozinhando ali, já ele fica pronto. E aqui está a nossa omelete, olha como ela cresceu. Super recheada, hein? Que delícia. Então, ó, aqui a gente pode desligar o fogo dela. Vou pegar um prato pra gente passar ela pro prato, pra ficar mais fácil, porque, nossa, como ela ficou super, super grandona. Então, ó, a gente passa aqui o prato de cá, tá vendo? Coloca muito recheio e ela fica assim mesmo. Vou cortar ela ao meio, porque aí fica mais fácil, porque essa omelete aqui ela rende até para 2 pessoas, né? Mas se tiver com bastante fome, dá só uma olhadinha. Olha o recheio dela. Vou pegar mais outro prato pra gente poder passar aqui, ó, esse pedaço pro lado de cá, para vocês poderem ver bem o recheio. E vamos cortar mais um pedacinho aqui. Olha só como ficou bem cremosa. Olha só, que delícia. Cortamos mais aqui, ó. Ó, então deixei ela assim, tá vendo?
a metade, mais um pedacinho aqui, pra gente poder servir junto com o arroz, tá? Porque fica tão gostoso, que fica até difícil de parar de comer. Então aqui tá a nossa omelete, ó, super recheada. Olha só o queijo aqui derretido, ó. Olha que maravilha. Então agora chegou a melhor hora, que é a hora de comer. Vamos pegar aqui um pedaço dessa omelete super recheada. Vou até cortar aqui com a faquinha. E olha só, um pouquinho de arroz. E, minha amiga, é hora de comer.